Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria continuar com a nossa reflexão no livro de Provérbios. Temos feito várias reflexões em cima desse livro. Provérbios é um livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão, que era um rei muito sábio ao seu tempo, ganhou sabedoria divina por meio justamente da bênção de Deus, de conceder a ele uma sabedoria extraordinária, uma bênção divina realmente, em conhecimento, em tradução ao seu contexto. Deus deu, por exemplo, a Salomão a capacidade de entender sobre botânica, sobre arte de guerra, sobre eloquência, sobre zoologia e sobre tantas outras coisas que tornaram Salomão um homem não só muito reconhecido pelas suas capacidades, mas também pela sua inteligência, pela sua sabedoria diante de várias circunstâncias e situações ao longo de Israel. Sabedoria essa que acabou sendo referência dele e que chamou a atenção até mesmo de outros povos. E ele é o autor do livro de Provérbios, assim como também é o autor do livro de Eclesiastes e também Cantares, que leva o seu nome. O trecho que eu queria meditar com você hoje é o Provérbios capítulo de número 15, verso 13. Só esse verso já dá uma reflexão muito interessante para a gente nesse tempo. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz assim: O coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. E é sobre isso que eu queria trabalhar com esse texto hoje para a nossa vida e para a nossa reflexão. O texto diz que o coração, quando ele está alegre, aformoseia o rosto, não é? Ele embeleza o rosto. E é verdade mesmo, não é? Quando uma pessoa está feliz, está radiante, você logo percebe, não é? A partir do seu rosto, do seu comportamento, do seu olhar, que ela está contente e feliz por alguma situação. Mas o texto também trabalha sobre esse paralelismo, sobre esses dois lados, sobre o lado positivo e o lado negativo. Assim como também é fácil perceber uma pessoa que tem vivido alegre e contente por situações que ela tem vivido, por alcançar vitórias, por êxito, por notícias, ou seja o que for, que dá alegria a esse coração. O texto de Provérbios também diz que uma pessoa muitas vezes fica triste. E essa tristeza, quando ela vem do coração, ela abate o espírito fica abatido. Vale lembrar que a reflexão anterior, a gente falou sobre Neemias, que era copeiro-mor de Artaxerxes. Quando o rei viu Neemias, o rei percebeu que Neemias estava triste. E o rei mesmo chega à conclusão, não é? Olha, essa tristeza é a tristeza que está vindo do coração. Porque quando a tristeza vem do coração, ela também transparece por meio daquilo que você está fazendo, por meio do seu rosto, por meio do seu comportamento. E se a gente pudesse fazer uma pergunta trazendo esse ensino para nós hoje, é justamente como está o seu coração. E a gente acha que isso não tem importância, que isso não é relevante, mas isso é muito relevante à nossa vida. Como é que está o seu coração? Por exemplo, esse texto aqui, quando alguns comentaristas escreveram e teceram seu comentário a respeito de Provérbios, principalmente Provérbios capítulo 15, que é um tratado psicológicozinho, verso 13, 14, 15, verso 21, verso 22, verso 31, né? Todos esses trechinhos, todos esses versos tratam justamente sobre essa questão da mente e do coração. Vale lembrar que quando o texto fala coração, o homem antigo entendia que o centro de comando, né, de emoções, de raciocínio, não era o cérebro, era o coração, não é? Mas a gente hoje, com o conhecimento, com a educação que a gente desenvolveu e a tecnologia que nos ajudou muito a perceber e a avaliar todas as coisas, principalmente com relação ao nosso próprio corpo humano, a gente aprendeu que o centro, obviamente, das nossas emoções, da nossa psique em geral, é a nossa mente. E o texto, quando fala sobre o coração, está falando sobre isso. Esses aspectos da mente, esses aspectos psicológicos da nossa vida. E isso é muito importante, porque se a nossa vida está rodeada de alegria, isso vai determinar diretamente a qualidade das nossas ações. E muitos comentaristas dizem que essa é a ideia de Salomão nesse trecho. Explicar para a gente que se eu estou cercado de contentamento, de alegria, de satisfação, de momentos agradáveis, isso vai gerenciar uma vida mais tranquila e mais satisfatória à minha vida. E o contrário também. Quando eu estou sendo gerenciado por uma vida turbulenta, uma vida triste, uma vida cheia de percalços e uma vida principalmente que
machuca, não é? Que flagela principalmente o coração, isso determina a qualidade das minhas ações. Por exemplo, o comentário Brodmann, que foi traduzido para o Brasil pela Juerp, não é? Se você for ler lá ele vai dizer que as atitudes do coração determinam a forma com que nós vamos viver a nossa vida. Como está o nosso coração determina como nós vamos encarar o nosso futuro. Então tudo isso é importante, sim. É importante a gente fazer uma análise, é importante a gente fazer um questionamento a respeito de como está a nossa vida, como está o nosso dia a dia, como está o nosso caminhar, se eu estou mais alegre, se eu estou mais triste, não é? Você não vai ter aquela alegria efusiva o dia inteiro, não é? As pessoas vão achar que você está até doido, não é? Também você não pode viver, né, atolado em tristeza todos os dias, porque isso vai fazer mal a você, a sua mente, ao seu comportamento, e isso influencia as pessoas que estão à nossa volta. Quando você é alegre, contente, entusiasmado, né, para frente, não é, para as circunstâncias, para a vida, você contagia as pessoas e as pessoas acabam gostando desse tipo de pessoa. E o contrário também funciona de igual forma. As pessoas tristes, pessimistas, sempre cabisbaixas, sempre reclamonas, são pessoas muitas vezes que a gente quer distância, porque parece que o nosso próprio corpo, que a nossa própria mente trata essas questões como uma proteção, sabe? Não fique perto porque isso vai acabar afligindo você também, não é? E é importante a gente fazer essa avaliação. Como está o meu coração? E para isso a gente precisa sempre fazer avaliações mesmo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por exemplo, o que me agrada no meu trabalho e o que não me agrada no meu trabalho, não é? Tem coisas que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, que talvez sejam difíceis para você. Como tornar isso menos pesaroso? Como tirar o sofrimento dessas situações? Quais são essas circunstâncias que você vive que machucam o seu coração lá dentro? E como resolver isso? Isso é muito importante para a sua mente. A sua mente agradece, o seu corpo agradece, o seu coração, simbolicamente, né? A sua mente, a sua psique, o centro das suas emoções, vai agradecer muito se você começar a fazer essas avaliações. O que de fato é importante para mim me gera alegria? E o que de fato me gera tristeza? Quais são as coisas que me machucam, que me magoam, que me tiram do eixo, não é? Do equilíbrio? E o que eu faço que consegue me trazer justamente essa calma, essa paz de espírito, não é? Essa paz interior junto ao meu Deus, não é? Me dá esse momento de relaxamento e de tranquilidade. Essas avaliações a gente precisa fazer na nossa vida. O texto, por exemplo, de Provérbios capítulo 17, verso 22, diz que o coração alegre é um remédio. E, por exemplo, se você ler o autor, um comentário do Bacon, você vai ver ele dizendo que esse remédio, ele é um remédio quase que igual a uma terapia psicossomática. Ele é tão atual quanto qualquer outro remédio que você tenha ao seu coração, à sua mente. De tão importante é avaliar o coração e começar a gerenciar a sua vida com coisas boas. Nossa vida sempre será cercada de coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que fazer o balanço disso. E a gente tem que viver justamente aprendendo a não somatizar, né? A não problematizar tudo, a não trazer tudo à nossa vida e não trazer tristeza, frustração, não é? Pessimismo à nossa própria vida, à nossa própria existência. E o contrassenso é aprender a ter alegria, gerenciar alegria, amor, não é? Amizade, se cercar de pessoas das quais você ama, se cercar de fazer aquilo que você gosta. Não é? A gente não é muito ligado a essas coisas, mas, por exemplo, descanso é importante, fazer algo que você gosta é importante, e isso você precisa valorizar. Você precisa ter esse escape, esse momento onde você se desliga de tudo porque você está fazendo aquilo que você gosta. Isso é muito importante. Às vezes a gente vive servindo o outro. Às vezes a gente vive servindo o nosso próximo, às vezes a gente vive servindo a nossa casa, a gente vive servindo os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos. A gente serve e esquece de servir a nossa própria vida, de gerenciar as nossas próprias emoções.
Por exemplo, existem muitas pessoas que colocam a sua satisfação, o seu prazer em ativismo, gerenciam o coração por aquilo que estão fazendo, sempre assim, de relacionado a trabalho, a família. E quando de alguma forma param de fazer coisas, elas ficam ansiosas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como se comportar. E às vezes a vida, muitas vezes, parece que perdeu até o sentido, porque ela não consegue mais fazer, entende? São pessoas que estavam sempre gerenciando a sua alegria e o seu contentamento em gerenciar a alegria e contentamento no outro. Isso é importante. A Bíblia diz que nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Mas a pessoa mais importante na existência, da sua história, é você mesmo. A pessoa mais importante na sua casa é você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir nutrir as pessoas de alegria, de paz. Você não vai conseguir servir a pessoa de uma forma adequada. Você não vai conseguir ajudar. Então você precisa estar bem. Por exemplo, o Evangelho quer que você tenha uma vida abundante, que você seja um cálice cheio, porque se você for um cálice cheio, você vai conseguir matar a sede de muita gente. Mas se você não está cheio, como você vai matar a sede dos outros? A gente muitas vezes vive em função do outro, para a alegria do outro, para o contentamento do outro. Tudo isso é importante, mas muitas vezes a gente está anulando aquilo que nos alegra, aquilo que nós gostamos, aquilo que é importante para a nossa vida, aquilo que de fato me traz alegria, e estamos escondendo e anulando aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos incomoda lá no nosso coração. Só que isso vai crescendo como uma erva e vai atrapalhando os nossos relacionamentos pouquinho a pouquinho. E lá na frente, às vezes o relacionamento com o filho já está destruído, às vezes um relacionamento com o marido por questões que poderiam ser resolvidas já estão destruídas, às vezes um relacionamento no trabalho também, o trabalho que era tão interessante, tão importante, não foi nutrido sentimentos corretos, não foi avaliado o coração, não foi retirado, não foi tratado essas questões e agora o trabalho fica penoso. Às vezes o relacionamento até mesmo dentro de uma igreja, por circunstâncias das quais não foram resolvidas, não foram compreendidas e começaram a flagelar o seu coração ao ponto de que agora as coisas parecem não se encaixar mais como se encaixava quando você estava no primeiro amor, lá naquele momento onde você estava com Cristo, amando a Cristo, entendendo as coisas, os olhos revelados e você, a partir dessa compreensão, tendo o fruto do Espírito manifestando em você, que é alegria, paz, amor, e isso trazia você um relacionamento tanto com a igreja como com Deus, quanto com você mesmo, de forma completamente diferente. Você era mais entusiasmado, mais alegre, mais otimista, e hoje você permite o seu coração ser flagelado por questões que você podia resolver. Por isso que, como é que está o seu coração? Quais são as coisas que te afetam e quais as coisas que te dão alegria? Isso precisa ser gerenciado na sua vida, para que de fato você alcance paz e que você consiga equilibrar a sua vida. Momentos difíceis sempre virão, mas a gente precisa nutrir a nossa vida de alegria, de contentamento, de momentos de prazer, de lazer. A gente às vezes na igreja fala assim, o prazer é pecado, o prazer é pecado. Não, Deus nos deu contentamento, Deus nos deu alegria, entende? O prazer que está ligado à obra carnal, o prazer que está ligado em desobediência a Deus, sim, é pecado. Mas, por exemplo, a gente tem o prazer da degustação, do comer, o prazer de passear, o prazer de estar com quem nós amamos. E esse prazer não é pecaminoso, esse prazer é importante para a nossa vida, tá bom? E a gente precisa cuidar da nossa vida. E a gente precisa cuidar do nosso coração. Salomão está explicando isso para o povo de Israel. Cuide do coração de vocês, porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Traduzindo, ele deixa a sua vida melhor. E assim como também lá no verso, como falamos, capítulo 17, verso 22, ele é remédio para a sua vida. Ele é remédio para a sua mente, para que a sua mente funcione melhor, mais tranquila e mais equilibrada, principalmente quando você estiver em momentos de crise. Vamos orar? Deus, a gente pede que a gente consiga ter de fato, Deus, uma vida tranquila e satisfatória, com paz, com alegria, cercado daqueles que nós amamos e fazendo sempre avaliações daquilo, Deus, que nos atrapalha, que nos incomoda, daquilo que nós muitas vezes vamos permitindo devagarinho que vá flagelando o nosso coração e muitas vezes vai afetando o nosso espírito, o nosso prazer, o nosso ânimo. Pedimos que o Senhor nos faça, Deus, enxergar, ó Deus, esses gatilhos que nos tiram a nossa paz, a nossa alegria,
e nos ajude a tratar isso na nossa vida, para que a nossa vida seja sempre uma vida de entusiasmo, de alegria, porque servimos ao Senhor, temos a bênção do Senhor nos acompanhando e temos o prazer de ter, ó Deus, a vida que o Senhor nos deu, com todos os desafios, mas também com todas as vitórias que o Senhor nos proporciona. Obrigado e nos ajude a viver sempre assim, com um coração alegre, que deixa o rosto, ó Deus, feliz, deixa o rosto transparecendo a alegria que provém do Teu Espírito e que é remédio não só para nós, mas para os que nos cercam também. Nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, avalie o seu coração e viva em paz com o nosso Deus, em nome de Jesus.